Olá, seja bem-vindo ao Clube dos 545. Hoje vamos meditar juntos no texto de Levítico 21. O tema de hoje é a santidade dos sacerdotes. O verso-chave é o verso 5 e 6 deste capítulo, que diz assim: Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, pão de seu Deus, portanto, serão santos. Tanto este capítulo como o próximo lidam com orientações específicas para o sacerdócio e também o sumo sacerdócio e as ofertas que eles ofereciam ali no altar ou recebiam para serem oferecidas. A santidade aqui não se trata de uma questão interna e pessoal, mas de exigências externas e que servem de exemplo hoje para a nossa integridade. Elas estão aqui prefigurando a santidade exigida pelo Senhor para aqueles que hoje são oficiais da igreja, pastores, líderes, presbíteros, diáconos. Os líderes e pastores de hoje precisam observar critérios que são mais rigorosos do que são para um membro comum da igreja, do corpo de Cristo. Afinal de contas, eles representam a igreja, o corpo de Cristo, e ali ministram, ou seja, pregam, corrigem, educam, exortam as pessoas, consolam e fazem isso tudo no nome de Deus. Por isso mesmo, um pastor ou líder não pode andar só. Ele precisa andar com outros pastores e ser discipulado por eles. Isso inclui abrir seu coração, falar das suas fraquezas, das suas limitações, confessar pecados, buscar restauração, ajuda quando necessário, viver em comunidade, numa interdependência saudável uns com os outros. Nos versos 5 e 6 deste capítulo, o Senhor proíbe os sacerdotes de fazerem uma calva na cabeça, ou seja, fazerem um buraco na cabeça, no couro ali cabeludo, raspar a cabeça, cortar as extremidades da barba e fazer cortes no próprio corpo. E por que isso? Estas práticas eram práticas de luto e enterro pagãos. E o Senhor não queria que o seu povo se parecesse com os pagãos. Ele não queria que essas práticas que eram feitas como culto para deuses pagãos estivessem no meio do seu povo. Ou seja, principalmente dos sacerdotes, porque eles eram um povo sagrado e eles ministravam num lugar onde a presença de Deus estava, ali no tabernáculo e no Santo dos Santos. Hoje também o Senhor exige dos seus líderes que não se misturem com práticas mundanas, entendendo que o culto ao Senhor deve ser feito com ordem, com reverência. Muitos profanam o culto do Senhor, ou seja, o lugar de adoração, o lugar de pregação, e de muitas maneiras, seja cobrando ou para fazer orações, seja exigindo do povo uma certa quantidade de oferta para que eles sejam abençoados, ou seja, para dar conselho, criando áreas VIPs na igreja em determinados eventos, e também profanam, vestindo-se de maneira indecente, desonrando o Senhor com uma vida de pecado. Nenhuma dessas atitudes agrada ao Senhor, e o Senhor não vai tolerar esse tipo de comportamento. A santidade era algo tão sério que em todas as esferas da vida o sacerdote tinha que cumprir as exigências da lei. Não só ele, mas também o sumo sacerdote. Quando, por exemplo, se tratasse da morte, daquele que era leigo, ele poderia até entrar em contato com o morto, o que tornava impuro, mas depois ele se purificava. Mas para o sacerdote essa não era uma possibilidade, a não ser que fosse um parente próximo. Na área do matrimônio, ele também tinha regras específicas. Tinha que casar com uma mulher de alto caráter moral, conforme os versos 7 e 8. O sumo sacerdote estava sujeito a regras ainda mais rigorosas que o sacerdote. Enquanto este último podia casar-se com uma viúva, o sumo sacerdote poderia se casar apenas com uma mulher virgem. Talvez esta regra tenha sido instituída para garantir que todos os filhos daquela mulher fossem do sumo sacerdote.
O sumo sacerdote também não podia participar de qualquer atividade de luto ou sepultamento, de tal modo a evitar que ele ficasse impuro e contaminasse as partes internas do santuário. A santidade é sim um requisito para andar com Deus. Seja para aquele que é leigo na palavra, seja muito mais para aquele que conhece a palavra e ainda é mais rigoroso para aquele que ministra a palavra, que fala no nome de Deus. Não podemos apenas achar que andamos com Deus de boca é o suficiente, mas precisamos entender que a verdadeira santidade é a santidade do coração, quando nos rendemos totalmente a Ele e permitimos que Ele molde as nossas vidas. Caso contrário, nós vamos achar que podemos abrir exceções e vamos tomar um caminho perigoso. E cada vez vamos nos afastar do propósito inicial dele para o homem, que é uma vida pura e santa. Como você tem vivido? Sendo leigo ou talvez sendo alguém que já conhece a palavra, ou talvez você me ouve, é um pastor, líder, diácono, presbítero. Como você tem vivido a sua vida? Eu sempre digo, Deus não abençoa projetos, Deus não abençoa instituições, mas abençoa pessoas de caráter. Você recebe essa palavra de fé? Amém. Vamos orar juntos nessa hora. Diga assim para o Senhor: Senhor, faz-me santo como tu. A tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso eu peço, purifica o meu ser, que a minha santidade comece no meu coração. Um coração rendido, um coração disposto a te ouvir, um coração disposto a acatar os teus mandamentos. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Um forte abraço. Estamos juntos com Jesus.